Olá, seja muito bem-vindo a Cripto Investidor. Meu nome é Diego Consimo e a pergunta que não quer calar: quando que o Bitcoin vai voltar a seguir os índices mundiais como S&P 500 e Nasdaq? Quando que o Bitcoin vai voltar a seguir a mesma tendência dos índices mundiais? Será que o Bitcoin vai ter que buscar 24, 23, 22, 20 mil dólares antes do Bitcoin voltar a seguir os índices mundiais? Ou será que o Bitcoin já encontrou o fundo? E agora nós vamos... Finalmente o Bitcoin agora vai começar a reverter, vai fazer um movimentinho mais lento de consolidação, formando uma onda 1-2 e daqui a pouco alinha junto com S&P 500 e Nasdaq e reverte, aí o bicho acelera com tudo, num rally de alta, recuperando todo esse tempo dos últimos 60 dias, onde o Bitcoin está indo contra os principais índices do mundo. Então assista nesse vídeo que a gente vai explicar e comentar sobre isso. Vamos comentar também o que aconteceu ontem, né, com a decisão do Federal Reserve em manter a taxa como já estava anterior, entre 5 a 5,25. Aquilo já foi o início do achatamento da taxa de juros? Vai começar agora a derrubada? Não. Abordando esse tema, o que a gente pode falar? Basicamente, o Jerome Powell deixou bem claro que ele não iria discutir decisões futuras. Ele ia apenas falar sobre a decisão que eles tomaram para a reunião que aconteceu ontem, onde eles decidiram pausar, porém não descarta uma possibilidade de um aumento futuro. Tudo vai depender do quê? Das próximas semanas de calendário econômico, os dados econômicos saindo. Até o momento, o que está saindo está indicando que tem grandes possibilidades sim de não ter mais aumento esse ano. Mas nós estamos o quê? No primeiro dia após a última reunião. A próxima reunião é final de julho, então tem muito chão para rolar. Mas já começamos o dia bem. Por quê? Vamos já começar a dar uma olhada. Para você que está assistindo, já deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificações. Clica em compartilhar também. Meus queridos, hoje já saíram os dados de varejo, né? Núcleo varejo veio em queda em relação ao período anterior. Saiu 0,1, antes 0,4. Aí nós tivemos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Veio igual ao período anterior, mas bem acima do projetado, ou seja, só pede seguro-desemprego quem está desempregado, ou seja, está aumentando o desemprego. Índice de atividade industrial Filadélfia, abaixo do projetado. Vendas varejo no mensal veio positivo, porém abaixo do mês anterior, então indicando queda. Na atividade industrial Fed Filadélfia, indicando queda no varejo. E aí o mais importante, que fez o quê? S&P e Nasdaq deram um pump bonito hoje. Produção industrial americana em queda, bem abaixo do que eles estavam esperando. Eles estavam esperando, na verdade, uma alta na produção industrial para esse mês. E foi para cima, tá? Isso fez com que S&P 500 e Nasdaq subissem. Voltando, linkando isso com a decisão do Federal Reserve, se vai aumentar ou não, é muito importante que a gente observe o quê? Isso daqui é um documento do próprio Federal Reserve, tá? Isso daqui é basicamente o posicionamento dos participantes do FOMC, que é o Conselho do Fed. E quando a gente observa aqui o ano de 2023, a gente vê que boa parte do Conselho acredita, que são esses pontinhos azuis aqui, eles acreditam que talvez seja necessário mais um aumento, né? Elevando a taxa em 5,5 a 5,75, ou seja, nesse momento está em 5 a 5,25. Então, boa parte do conselho, a maior parte do conselho, está acreditando que talvez seja necessário elevar a taxa ainda esse ano para 5,5 a 5,75, ou seja, um aumento basicamente entre 0,25 a 0,5, além do atual. Será que vai ser necessário? Como o Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano, falou, tudo vai depender dos próximos dados econômicos. E a próxima reunião acontece só no final de julho, certo? E como que isso tudo aqui acabou impactando, né, os mercados? Vamos dar uma olhadinha, primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha na Nasdaq, tá?
Basicamente, Nasdaq está indo buscar o nosso alvo. A gente já tinha projetado que o quê? Que se rompesse esse pivô aqui, 1,2, essa cunha que estava se formando, ele iria buscar lá em cima em 15.700. Está bem próximo, falta pouquinho para chegar lá. Nasdaq, tá? Nasdaq falta pouco para buscar mais 4% e bate no nosso alvo, e aí possivelmente vamos ter uma correção, tá? Na primeira semana de julho. Pode ser que aconteça antes a gente está no dia 15, pode ser que isso daqui seja antecipado e ocorra esse toque antes mesmo e volte a testar no final de junho. Final de junho esteja fazendo essa correção de uma onda 4, tá? S&P 500, o futuro do S&P 500, mesma pegadinha. Pode ser que ainda aqui, né, que nós estamos no gráfico diário, ainda em junho ocorra esse teste dos 4.600. Quando eu falava lá atrás que S&P 500 ia romper os 4.200 e acelerar rumo aos 4.400 e depois 4.600, a galera deu risada de mim. Não entendi nada de macro. Tá? Então tá indo lá no nosso alvo também, que deve buscar os 4.600 e aí abrir correção. E é neste ponto que a gente precisa conversar. Galera, olha só que interessante, tá? Olha só que interessante. Isso daqui é o gráfico do S&P 500. Então, isso daqui é o gráfico do S&P 500 e esse em laranja é o gráfico do Bitcoin. A última vez que o Bitcoin se desprendeu dos índices mundiais, como S&P 500 e Nasdaq, foi lá em novembro, no crash da FTX. Então, no período que ocorreu o crash da FTX, que foi uma notícia específica do mercado cripto, o Bitcoin ele caiu, tá? Ele saiu dos 20 e foi parar lá nos 15, que foi o fundo do mercado em novembro do ano passado. E aí, nesse mesmo período, a gente viu S&P 500 e Nasdaq subindo e o Bitcoin andando de lado. Fazendo o quê? Encontrou seu fundo, fez uma ondinha 1, 2, e depois entregou uma 3, 4, e veio uma ondinha 5, que é a onda atual. Aí nós estamos dentro de um ABC aqui, certo? Basicamente foi isso. Por que eu estou demonstrando isso? Tá vendo que o Bitcoin ele formou uma ondinha 1, 2? Sabe quando que ele formou uma ondinha 1, 2? Quando S&P encontrou o seu topinho, que seria basicamente, passando para o momento atual, seria basicamente quando S&P encontrar esse topo aqui da onda 3. Então, possivelmente, quando S&P buscar 4.600 e Nasdaq buscar os 15.700, tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq vão abrir a correção da onda 4. Nesse processo, existe a possibilidade, tá? Uma das possibilidades, e aí o que vai depender para confirmar essa possibilidade? A gente vai ver no gráfico do Bitcoin daqui a pouco. Mas rapidinho. Uma das possibilidades é que esse movimento que nós vimos aqui, ocorrendo aqui, uma ondinha 1, 2, durante uma correção da onda, se repita aqui. Então, pode ser que S&P 500 busque 4.600, Nasdaq 15.700, e aí abre a correção dessa onda 4. Enquanto isso, o Bitcoin dá uma recuperadinha tentando voltar ali para os 28 mil dólares, faz uma ondinha 2, e aí na hora que for partir para essa onda 5, é aí que o Bitcoin vai entregar e vai entregar muito. Só para você ter uma ideia, enquanto S&P 500 entregou 12%, o Bitcoinzinho aqui, é que aqui não está na mesma proporção. Está em proporção diferente. Mas assim, basicamente, vamos pegar aqui o mesmo movimento? FTX. O fundo da FTX. O Bitcoin entregou na próxima onda 63%. E no movimento inteiro entregou 100%. Enquanto isso, do topo, comparando o topo, S&P entregou 13%. Tá conseguindo entender? Então, por mais que o Bitcoin não esteja seguindo os índices nesse momento, daqui a pouquinho o bicho pode recuperar e recuperar com tudo, entregando muito mais. Então, possivelmente, quando o S&P 500 e Nasdaq encontrarem seu topo e começar essa correção dessa onda 4 em ambos os gráficos, que tem uma onda 4, aí a gente vai ver possivelmente o Bitcoin explodindo. E aí o Bitcoin vai buscar onde? Bitcoin vai buscar lá entre 40 a 50 mil dólares pode acontecer isso.
Perfeito? Diego, você não tá viajando a maionese? Não, por que eu acredito nisso, galera? Vamos lá. A base da teoria de Dow, que é a base da análise técnica, uma das bases da análise técnica, junto com Elliott, Fibonacci e tudo mais, é o quê? Uma das regras, uma das leis de Dow, né, uma das regras de teoria de Dow, é que o preço ele precisa ser confirmado pelos índices. O que nós estamos vendo do Bitcoin? Em tendência de queda. E como estão os índices? Em tendência de alta. Então não bate. Da mesma forma que se o Bitcoin estivesse em alta e os índices em queda, não bate. Possivelmente, se o Bitcoin estivesse em alta e os índices em queda, seria uma bull trap, ou seja, o Bitcoin estava só dando uma falsa subida para depois capotar junto e buscar os índices caindo. E o inverso também é verdadeiro. Os índices estão subindo e o Bitcoin está caindo. Então pode ser o quê? Possivelmente uma bear trap. Então ele só vem buscar essa liquidez e daqui a pouco ele acelera e se alinha com os índices e recupera e entrega muito mais. Além disso, uma das coisas mais básicas que a gente conversou foi o quê? O Wyckoff de acumulação. A gente fez publicação sobre o Wyckoff de acumulação no Cointelegraph lá no ano passado. Fizemos no começo desse ano também, falando dessa possibilidade do Wyckoff de acumulação, tá? E agora, finalmente, o Bitcoin veio fazer o quê? O Bitcoin, deixa eu arrancar essas linhas aqui, só para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Finalmente, o Bitcoin veio para o processo do Wyckoff de acumulação. Que seria, deixa eu pegar a figura aqui rapidinho, mais fácil, essa daqui mesmo. Que seria essa configuração aqui, ó. Vamos dar um bizu nessa configuração? Vamos dar um bizuzinho aqui. O que seria essa configuração? Seria, basicamente, a primeira fase do Wyckoff, ele faz, né, um ABC para cima e marca um topo. Aí, na segunda fase, que é a fase B, faz o fundo, mais baixo que o anterior. Depois, ele faz mais uma marcação de topo, que é um reteste do topo anterior. Aí, ele rompe. Quando ele rompe, ele volta para testar o quê? O topo anterior. Esse e esse. Testa os dois topos anteriores. Aí, ele começa a consolidar e rompe para a fase E. A fase E é a fase da aceleração, a fase da reversão. Agora, dá uma olhadinha como que tá aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo que está muito parecido a movimentação? É o mesmo processo. Aqui o primeiro topo, aqui o fundo, primeiro topo, fundo mais baixo que o anterior, reteste do topo anterior, rompimento, rompeu o movimento anterior, agora pela primeira vez testou. E já testou esse topo e esse topo. Ou seja, teoricamente, o Wyckoff de acumulação já está finalizado. Existe a necessidade do Bitcoin ir lá nos 24, nos 23, 22 ou 21? Não. Como que a gente vai descobrir se o Bitcoin vai para lá ou não? Agora a gente entra aqui, né? Vamos entrar nas subondas. Basicamente, o Bitcoin ele está com duas configurações possíveis. Duas configurações possíveis. Nós temos uma possível onda A, B, e já finalizou essa onda C, já foi finalizado, o movimento acabou, o fundo do Bitcoin foi aqui 24.800, e agora, meus queridos, ele vai começar a iniciar esse processinho aqui, ó, ondinha 1 nessa região dos 25.800, forma uma onda 2 em 25.300, ondinha 3 em 26.800, ondinha 5 lá em 27. Aí ele faz uma correçãozinha ABC, se alinha com esse movimento das correções de Nasdaq e S&P 500 e aí entrega a pauleira. Seria o quê? A pauleira aqui, ó, VRAL, tá? Uma das possibilidades é essa. A segunda possibilidade é o quê? Ou seja, a primeira possibilidade já encontrou o fundo. E como que nós podemos saber se já encontrou o fundo? Basicamente, nós temos o quê? Uma segunda possibilidade, onde esse movimento foi um ABC. Se isso foi um ABC, esse movimento interno foi uma onda 1-2. Dentro dessa onda 1-2, né, na sequência dessa onda 1-2, quando a gente pega a projeção de Fibonacci, nós temos uma onda 3 lá em 1.68, que seria lá em 22.780. Uma onda 4 aqui e uma onda 5 lá buscando os 21.800, certo?
Porém, dentro dessa onda 3 que nós estamos teoricamente fazendo, nós temos o que aqui? Nós temos a subonda dessa 3. E se nós temos a subonda dessa 3, isso daqui foi uma onda 1, uma onda 1, 2, 1, 2, 3, e estaríamos dentro de uma 4 aqui. Esta onda 4 não pode invadir o topinho da 1. Então, se por acaso essa onda 4, o preço invadir a região dos 26.260, quer dizer que isso não é uma onda 4. Se por acaso o preço invadir e vier buscar aqui, ó, nos 26.800, isso não é uma onda 4. Essa onda 3 aqui, 1, 2, 3, 4, 5 para baixo, também não é. A gente já encontrou o fundo, e o fundo foi 24.800. E aí nós iniciamos no qual processo? O processinho que já tá, que eu acabei de explicar para vocês, do Wyckoff de acumulação, onde ele já encontrou o seu fundo, fez 1, 2, 3, 4, 5, aí ele se alinha na correção da onda ABC, que seria uma correção em conjunto com a onda 4 do S&P 500 e a onda 4 da Nasdaq, e aí o Bitcoin vai acelerar, que seria o quê? A finalização da fase E do Wyckoff de acumulação, certo? Mas nem tudo são flores. E se o Bitcoin, ao invés de invadir essa região de 26.260, ao invés dele invadir essa região de 26.260, aconteceu o quê? Ele vem até aqui, essa regiãozinha de 26.200, e depois capota, vem entregar uma onda 5 lá na região dos 24. Mesmo assim, a gente vai lá para baixo? Não necessariamente. Por quê? Porque ainda existe uma outra possibilidade. Vamos só dar uma olhadinha. A gente já explicou bastante, né? Um ABC, geralmente a onda C, quando a gente projeta pivô AB, a onda C tende a dar FIBO de 1. Olha onde está batendo o FIBO de 1. FIBO de 1 está entre 23.600 a 24 mil dólares, certo? Se a gente traçar uma Fibonacci de retração lá do fundão, desse fundo, tá acontecendo com a minha Fibonacci que não tá querendo funcionar agora. Então, se a gente traçar Fibo de retração do fundo ao topo do movimento, a gente vê que 618 de retração desse movimento inteiro dá na região de 24. Assim como a projeção desse ABC também dá na região de Fibo de 24, entre 24 a 23.600. E se a gente considerar ainda a possibilidade daquele ABC de cima, que seria o ABC, o primeiro ABC que nós tínhamos traçado, também vamos encontrar Fibo de 1,618 nessa região de 24 a 23.600. Ou seja, o que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte, que essa região de 24 a 23.600 é uma região forte. Para estar, né, seguindo, de fato, um grande ABC, onde o Bitcoin vai para o saco, vai lá para os 22 a 20 mil dólares, para acontecer essa onda 5 aqui, o Bitcoin tem que perder essa região dos 24. Então, se por acaso o Bitcoin chegou nessa região de 24, começou a querer reverter, esquece essa onda 5, não vai acontecer. Já está, na minha visão, já tem uma grande possibilidade do Bitcoin não perder o fundo dos 24.800. Seguir aquela primeira análise do teste do Wyckoff, que seria o teste desses dois topos. Testou esses dois topos, reverte e dá sequência. Seria o quê? Uma repetição deste movimento anterior que a gente já conversou. Seria basicamente isso daqui, ó. Os movimentos se alinham aqui e partiu, vai para cima. Tá? Então, vamos ficar ligado com duas regiões. Se por acaso o Bitcoin rompeu 26.260, galerinha,
o fundo do Bitcoin em 24.800 tem grande chance de ter sido confirmado. Pô, Diego, Bitcoin não consegue romper 26.250 e vem para 24. Ótimo. Vamos acompanhar essa região de 24. Se bateu aqui 24 a 23.600, perfeito. E começar a querer subir, esquece também. Essa onda 3 com essa onda 5 lá embaixo, deixa de existir. O movimento final foi aqui e aí o bichão tende a reverter. Então, nós temos que ficar o que agora? Ligados com essas possibilidades. Então, nós temos dois níveis. Se o Bitcoin romper 26 e 26.260, pode estar confirmando o cofre de acumulação e vai embora. E vai seguir aquele movimento que eu fiz de comparação com os índices mundiais. Se o Bitcoin não romper 26.260 e vir testar 24 a 23.500 e não perder essa região, pode ter sido fundo. Independente disso, galera, esse é um range de compra, tá? A gente falou tanto tempo que essa região do Bitcoin, dos 25 aos 23, era compra. Então, galerinha, aproveite a oportunidade, porque daqui a pouco os mercados se alinham e aí o Bitcoin explode. E aí você fala, puta, não comprei, achei que ia para 12. E aí não tem o que fazer. Então fiquem ligados aí, beleza? É isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, sua curtida aí, compartilhe seus comentários. Grande abraço, galera. Valeu!